a São José, roga por mim. Valei-me, São José, a São José, roga por mim. Valei-me, São José. Olá, Joana. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. E aí, Célio? Beleza? Beleza. E aí, povo de Deus, que alegria, hein? Nós estamos quase chegando à grande festa, né, Rodrigo? Isso aí, oitavo Nós vamos dia. entrar no 8º dia e é uma alegria rezar com vocês. E hoje eu tenho uma notícia para dar, muito boa. No dia 8 de março, o Theo, lembra que nós estamos rezando pelo Theo? Ele recebeu alta, já voltou para casa. O Theo, deixa eu manter vocês, né, informados. O Theo é uma criança de 7 meses e ele estava internado desde que nasceu na UTI. O Theo fez 9 cirurgias. Os médicos falaram que ele tinha uma doença muito rara e que provavelmente ele ficaria na UTI. A mãe dele ficou esse tempo todo com o Theo. E o Frei Gilson foi ao hospital e conheceu o Theo. Lá ele batizou o Theo e a partir daí o mundo inteiro ficou conhecendo o Theo. E aí todo mundo começou a rezar pelo Theo. E eu quero agradecer aqui a intercessão de São José e dar um viva para Jesus, que foi muita graça. É um milagre. Amém. Graças a Deus. O Theo ter voltado para casa. Graças a Deus. Estamos aqui então para agradecer, para louvar nesse 8º dia, né, Joana? Nossa Isso, novena. e continuar rezando pela conversão dos sacerdotes, né? Sim, sim. Continuar rezando Pelo fim da pandemia. pelo fim da pandemia, pelos pais, Sim. não é? E pela sua intenção particular. Vamos rezar com confiança. Bacana, Joana, o pessoal participando bastante, inclusive nas redes sociais da paróquia. Nossa Senhora da Conceição colocando lá as intenções, Que muita gente alegria. colocando os agradecimentos, é bom. E nós estamos rezando juntos, viu? Pela sua intenção ao coração de Deus, pela intercessão de São José. Quem confia em São José não se decepciona. Não é? será confundido, né? Amém, amém. Então nós vamos começar o nosso 8º encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como temos feito todos os dias, nós vamos começar com a oração de São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Um instantezinho de silêncio em que você coloca a sua intenção, nós colocamos a nossa. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e de Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Nós vamos ouvir então um pequeno trecho da palavra de Deus. Eu peço a Joana para apanhar a Bíblia para mim, está aqui do ladinho dela. Isso. É um versículo que está no livro do Deuteronômio, no capítulo 31, e é apenas o versículo 6. Mas é um versículo belíssimo, escute com atenção. Sejam fortes
e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque Javé, seu Deus, é quem vai com você. Ele não o deixará e jamais o abandonará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Joana, o quanto nós precisamos ouvir isso, hein? Porque Javé, seu Deus, é quem vai com você. É quem vai com você. Ele não o deixará e jamais o abandonará. Amém? Amém. Vamos então meditar um pouquinho. Peço a Joana para guardar para nós ali a Bíblia. Nesse 8º dia, vamos meditar um pouco nesta virtude de José. José, valentíssimo, homem de coragem, não é? Nós acabamos de ouvir esse texto de Deuteronômio que fala justamente desta coragem, mas que não vem da própria força, não é, Joana? Não, vem de a Deus. Coragem daquele que se confia a Deus, que a Deus se confia. Vamos então refletir juntos, Joana? Vamos. São José brilha como modelo de coragem e temperança. Quando o anjo disse: não temas receber Maria por esposa, ele obedeceu com coragem. Ele viajou muitos quilômetros para Belém, no frio e no vento, para enfrentar apenas rejeição quando lá chegou. Ele encontrou abrigo em um local para animais, para que Jesus pudesse nascer. Poucos dias depois, ele se levantou cedo para fugir para o Egito e salvar o menino Jesus das ameaças de morte implacável do rei Herodes. Diante de tantas dificuldades, São José se levantou com integridade e enfrentou os obstáculos de sua vida com a coragem de um homem. A virtude cardeal da temperança fortalece a vontade e dá coragem e uma forte determinação de cumprir a vontade de Deus. Mesmo no meio de grande sofrimento, a temperança nos ajuda a superar perigos, obstáculos e os medos. Permite que a pessoa suporte quaisquer dificuldades que possa bloquear a realização de seu verdadeiro objetivo. Do que tens medo? De perder a saúde? De perder o emprego? De não poder sustentar sua família? De cuidar da sua paróquia? Você tem medo de rejeição? De não estar à altura dos outros? É dito que na Bíblia Deus menciona: não tenhais medo 365 vezes. Uma vez para cada dia do ano. Claramente Deus nos pede que confiemos nele e tenhamos coragem. Deixo a vocês a paz. A minha paz eu dou a você. Uma paz que não é a que o mundo dá. Não viva angustiado e nem tenha medo. João capítulo 14, versículo 27. Mas imediatamente Jesus se dirigiu a eles dizendo: acalmem-se, sou eu, não tenhais medo. Mateus capítulo 14, versículo 27. É fácil ser corajoso quando as coisas estão indo bem. Mas é difícil ser corajoso em tempos difíceis, não é verdade? Quando as coisas ficam difíceis, pedimos a São José que nos ajude a sermos corajosos. Pedimos a sua intercessão para que Jesus nos infunda com temperança e coragem pelo poder do Espírito Santo. Pois é de Jesus Cristo que recebemos a graça e as virtudes para que nos tornemos não apenas filhos de seu Pai terrestre. São José,
mas em filhos adotivos de nosso Pai do céu. São José, ajuda-me a imitá-lo e a ser corajoso, sobretudo nos momentos de dificuldades e de dor. Dê a mim a coragem de ser uma boa e fiel testemunha de Jesus Cristo em palavras e atos. Amém. Texto de hoje, a proposta para o dia de hoje de contemplarmos a valentia de José, José valentíssimo, a coragem de José para enfrentar os desafios. José não correu da raia, como a gente costuma dizer, né, Joana? Mas enfrentou. E nos fala desta virtude da temperança. Tempera, uma ferramenta, Joana, de aço, de ferro, uma enxada, um martelo, um machado. Quando vai ser construído, ele passa por esse processo, o processo da têmpera, onde ele é elevado a uma alta temperatura e depois é lançado no óleo frio. Recebe aquele choque térmico para que a partir daí ele tenha esta resistência. Por exemplo, o martelo de bater na cabeça do prego sem se danificar. Se não tiver têmpera, se o metal não for temperado, é uma martelada e o martelo afunda, não resiste, né? Da mesma forma, nós precisamos a todo tempo imitar a São José e pedir a Jesus a virtude da temperança, para que também tenhamos essa têmpera de suportarmos as provações da vida com altivez, não é, Joana? Porque são nas provações, são nas lutas que nascem os grandes santos, e também são nas lutas que nascem os grandes covardes, não é? Então são nas situações de dificuldade que os grandes homens se mostram, e da mesma forma os grandes santos. Sabe o que eu aprendo hoje, nessa nossa novena? Essa leitura do Deuteronômio diz que Deus vá à nossa frente. Exato. Então, quando eu tenho a consciência de que que todos nós passamos por dificuldades, e diversas dificuldades batem à nossa porta, se eu tenho a consciência de quem é que vai comigo, quem é que caminha comigo, quem é que luta por mim, quem é que não me deixa, quem é que não me abandona, que é Deus. Olhando para Ele, a gente consegue dar passos firmes, Rodrigo. Sabe? Se a gente olhar para nós, olhar para o sofrimento em si, para as dificuldades em si, fora de Deus, fora da graça de Deus, esse olhar de Deus, unido a Deus, fora, né? Com a minha própria força, a gente não vai conseguir superá-las, né? A gente vai esmorecer, a gente vai cair. Mas olhando para Deus, contando com Ele, agarradinho nele, né? A gente costuma dizer assim que a gente quem tem amigo nunca está sozinho, né? A gente passa por as dificuldades e um amigo está do lado, sustentando. E Deus é esse amigo que não nos deixa hora nenhuma. Ele está conosco. Então eu quero dizer para você que nesse dia, que nesses tempos, né, tem enfrentado dificuldades, desanima não. Fé, coragem. Ofereça para Jesus. Eu costumo dizer, Rodrigo, que a gente precisa dar sentido aos sofrimentos que batem à nossa porta. O sentido dos nossos sofrimentos precisa estar em Deus. Eu preciso oferecer tudo para Ele. Sofrer com Ele. Não sofrer puramente por sofrer, mas sofrer dando sentido e oferecendo os nossos sofrimentos, os meus sofrimentos, unindo aquilo que falta à paixão de Cristo, né? Paulo nos ensina, pela conversão dos pecadores, até pela nossa própria conversão, né? A fé. Eu acho que a fé é a grande resposta para os nossos temores. Por quê? Porque a fé nos capacita a enfrentar a vida com os olhos fixos em Deus, não é? Aí eu me lembro aqui daquela bonita passagem do Antigo Testamento do rei, ainda não era rei, o menino Davi, quando vai enfrentar o gigante Golias. Todos tinham os olhos fixos no gigante,
e os soldados de Israel temiam aquele gigante. No entanto, Davi tinha os olhos fixos em Deus e ele não temeu, enfrentou. E são tantos os exemplos dos grandes heróis bíblicos em que enfrentaram as suas tribulações com esse olhar fixo em Deus. Então, eu acho que se tem assim uma receita, a receita é pedir a Deus esse dom, a fé, né, de olharmos com firmeza para Ele. Isso. Porque se nós tiramos os olhos dele, a tempestade parece gigantesca. Se nós tiramos os olhos de Deus, acontece tal qual aconteceu com Pedro, quando quis andar sobre as águas, e diz o texto bíblico que Pedro coloca o pé sobre o mar e começa a andar sobre as águas, conforme Jesus havia lhe convidado a fazer, mas de repente soprou um vento mais forte e ele olha para o vento e ele começa a afundar. Ficou muito forte para mim esse tempo que o Theo estava internado no hospital, o testemunho da mãe dele, porque a mãe dele tem uma filha, um filho de 11 anos, o esposo, trabalho, então ela teve que abandonar tudo para se dedicar totalmente àquele bebezinho no hospital, o filho dela no hospital. E ela dizia para o Frei que ela nunca reclamou, Rodrigo. Ela nunca reclamou porque ela sabia que Deus estava com ela. Então ela nunca reclamou, ela nunca murmurou. Ela fez da vida dela um ato de oferta para Deus, e todos os dias ela rezava o rosário, todos os dias ela intercedia pelo filho dela, e ela buscava força na oração. Então, para não esmorecermos, nós precisamos buscar força na oração. Então, como José, olhemos para Deus, com os olhos fixos em Deus, e sigamos com coragem. Coragem, né? Com coragem. Bom, você pode também colocar aí nos comentários, não é, Joana? Tanto das redes sociais da paróquia, como no Instagram da nossa comunidade, onde quer que você esteja acompanhando, coloca aí também a sua partilha a respeito desse tema de hoje. Né? Aquilo que ficou forte para você. A respeito dessa coragem, dessa valentia que vem naqueles que olham para Deus e confiam em Deus. Amém, Joana? Amém. O que você acha de nós rezarmos a ladainha? Vamos lá? Vamos rezar juntos, gente? Nós temos um desafio para hoje, Joana? Temos. Vamos ver? Muito bem. Vamos lá. Desafio diário. Olha o desafio para nós hoje. Identifique uma circunstância em sua vida em que você precisa de mais coragem. Peça a graça da coragem e a ajuda de São José para dar passos necessários e enfrentar dificuldades. Então você aprendeu nesta novena que você não precisa enfrentar dificuldades sozinhos. Pode pedir a ajuda de São José. Amém. E deixa aí nos comentários, né, a respeito desse desafio que a Joana acabou de nos propor. Identificar uma circunstância em sua vida que você precisa ser mais corajoso. Peça a graça da coragem e a ajuda de São José para enfrentar. Necessários, né? Amém. Vamos rezar juntos então a ladainha de São José. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tem de piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos operários, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai
rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. patrono dos moribundos, rogai por nós. terror dos demônios, rogai por nós. protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor da sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Amém, Joana? Amém. Que bom, queremos agradecer a você que rezou conosco nesse 8º dia e deixar o encontro marcado para amanhã, né, Joana? 9º dia da nossa novena. Se Deus quiser, amanhã nós rezamos juntos o último dia de nossa novena. E é a festa. Sim, a grande festa. E a grande festa de São José. Amém? Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Deus né, Joana? Abençoe. Até amanhã, Joana. Até amanhã. Até amanhã, Celinho. Nós estivemos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar estar, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória.